Se uma pessoa ouviu uma vez o evangelho, quantas vezes vocês ouviram o evangelho aqui? Quantas vezes vocês que estão ouvindo aí obedeceram o evangelho? Quantas vezes eu não ouvi o evangelho? Só Deus sabe quantas vezes que eu ouvi. Porque a palavra de Deus, uma simples palavra de Deus, pode significar a minha salvação. Como a daquele carcereiro de Filipos. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Claro que ele, como um romano, um cidadão romano, uma pessoa romana, um carcereiro, um homem mau, que cuidava de presos, que dava chibatada em preso, Oi? Isso, que sentenciava, que dava o juiz, quando o juiz dava lá, ele vai ter que tomar 50 chibatadas, 50 chicotadas. Ele era o executor e ele era o carcereiro também, ele tinha que ficar cuidando dessas pessoas. E ele, o carcereiro de Atos 16, eu estou falando, ele era uma pessoa o quê? Uma pessoa bruta, uma pessoa que não tinha conhecimento de nada. Um romano da Europa, o cristianismo era recém-chegado. O que esse homem, na verdade, entendia? Talvez ele tivesse ouvido alguma coisa, que Paulo não falou só para ele. Paulo falou um tempo lá em Filipos. Mas o que ele ouviu? Tanto que ele, qual é a doutrina que ele tinha ouvido? Provavelmente de tantas religiões que falam. O que eu devo fazer foi a pergunta dele. Para ser salvo. E o homem continua com essa pergunta. Claro que ele deve fazer essa pergunta, mas com ressalva. O que devo fazer? O que Deus fez para que eu fosse salvo? Você deve fazer essa pergunta. O que devo fazer? Claro que Paulo não disse para ele assim: oh, mas você está perguntando o que deve fazer? O evangelho de Deus não é isso. Não, Paulo provavelmente explicou para ele como é a salvação, o evangelho da graça de Deus. Que ele, sendo um carcereiro romano, apesar de ele ter feito tudo aquilo com Paulo, ele podia ser salvo. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, independente de quem eles fossem. A palavra, como eu falei, vai nos falar depois, vai nos contar de várias conversões diferentes, em países diferentes, pessoas diferentes, de maneiras diferentes. A luz de Deus vai entrar no coração, na mente, no entendimento do pecador, da maneira como aprouver a Deus. Você está ouvindo o Evangelho hoje, da graça de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, que isso inclui você, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crer, você é salvo, você tem a vida eterna.